Olá, muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Seja bem-vindo. Eu sou o Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa quarta-feira, hoje dia 30 de junho de 2021. Hoje, último dia do mês, do trimestre, do semestre, por isso os investidores ficam de olho em toda a movimentação que pode ocorrer nos mercados por aqui. As principais repercussões de hoje ficam por conta do aumento na conta da energia elétrica, depois que a ANEEL aprovou a elevação de 52% na bandeira vermelha. A crise hídrica fica no radar por causa dos impactos que pode trazer para as empresas e também para o cenário de inflação aqui no Brasil. A agência ainda vai propor uma consulta pública no próximo mês que pode impor ainda mais aumento na energia elétrica. As questões políticas também têm ficado no foco do investidor. Repercussões sobre a proposta da reforma tributária ainda estão refletindo no mercado. Além de, claro, os desdobramentos da CPI da Covid. O emprego também na agenda aqui no Brasil. Os dados do CAGED devem ser liberados agora, às 9 horas da manhã, e a gente fica de olho para trazer todas as informações para vocês aqui em primeira mão. E também os dados do emprego na PNAD contínua também devem ser liberados agora de manhã. Nos Estados Unidos, a expectativa é sobre a divulgação do ADP, também prévia dos dados de criação de empregos por lá. O dado oficial, o payroll, vai ser divulgado na próxima sexta-feira e isso fica no radar, fica na expectativa de todos os mercados. A nova cepa do coronavírus, com maior taxa de transmissibilidade, também entra no radar, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Muitos países já monitoram a situação para saber se vão precisar impor novas restrições para conter essa variante. Inclusive, o setor de turismo tem projetado queda de 4 trilhões de dólares no PIB mundial por causa da pandemia entre os anos de 2020 e 2021. Especialistas da Organização Mundial do Turismo afirmam não esperar que o setor alcance níveis pré-pandêmicos até pelo menos 2023. E a Bolsa do Brasil, a Bolsa brasileira, fechou ontem quase estável, depois de muita volatilidade, muita oscilação, em queda de 0,08% aos 127.327 pontos. Nas maiores altas, tivemos Braskem com 5,36%, Banco Inter subindo 4,13%, também Companhia Siderúrgica Nacional subindo aí 4,09% e Bradespar subindo 2,64%. Nas mais baixas, setor de shopping, Iguatemi caindo 3,73%, BR Distribuidora caindo 3,5%, Ultrapar caindo 3,43% e BR Foods caindo 2,94%. Vamos falar então agora com o Marcos Saravalli, traz um panorama para essa quarta-feira, o fechamento do semestre também está na mira aí do Marcos Saravalli. Conta para a gente, Marco, bom dia. Oi, Felipe, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. Hoje a gente tem o último dia do mês, né, do trimestre e também do semestre, né? Lá se foram 6 meses do ano, muito rápido. Mas lembrando, acho que o mais importante é que a gente tem um bom desempenho, né, dos ativos de risco, dos principais ativos de risco, dos principais índices de bolsa pelo mundo afora, tanto nos Estados Unidos como aqui também. A gente deve fechar o semestre com um bom desempenho, né? A gente tem alguns riscos para o segundo semestre. Talvez o principal risco aqui no curto prazo continua sendo tanto algumas incertezas políticas, né, reforma tributária, mas destaque também para as incertezas para a inflação, né? O impacto da crise hídrica na inflação provavelmente pode trazer alguma incerteza em relação aos próximos movimentos de juros por aqui e também incerteza em relação ao nosso crescimento. Por hora deve ser marginal, mas tem trazido algumas preocupações. Lembrando também que daqui a pouquinho a gente começa a nossa temporada de balanço, né, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, mas esse segundo trimestre deve ser um período aí de bons resultados, deve continuar impulsionando os ativos de risco, tá, pelo Brasil e também em outras bolsas mundiais, tá bom? Então a gente vai acompanhar esse último dia, lembrando que o último dia
pode ter uma movimentação atípica em alguns ativos no último dia do mês e do semestre, mas deve ser um tom relativamente morno, tá? A agenda é bem tranquila, lembrando que o principal indicador fica para sexta-feira, com o índice de emprego aí, dados de emprego nos Estados Unidos nessa sexta-feira, tá bom? Esses são os principais destaques dessa sexta-feira, 30 de junho de 2021. Tá certo, Marcos Saravalli, muito obrigado. E como eu disse para vocês, o IBGE divulgando aí o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, acabou de sair os dados aqui, a taxa de desemprego se mantém em 14,7% no trimestre até abril. As previsões aí dos especialistas era um intervalo aí entre 14,5% e 15,3% de desempregados. A gente fica de olho aí, inclusive, nas repercussões, o que isso tem, na verdade, é na PNAD contínua, né? O CAGED ainda não saiu, a PNAD contínua, divulgado pelo IBGE, mantém o desemprego em 14,7%. E o índice de preços ao consumidor na zona do euro subiu 1,9% em junho, comparado com o mesmo mês do ano passado. Os dados preliminares foram divulgados hoje e ficaram aí dentro do esperado. O produto interno bruto no Reino Unido caiu 1,6% no primeiro trimestre de 2021 em relação ao quarto trimestre de 2020. A leitura veio levemente abaixo da expectativa dos analistas, que esperavam uma queda de 1,5%. Vamos dar uma olhadinha então como estão operando as bolsas na Europa nesse momento? Vamos dar uma olhada nos principais índices aqui, as bolsas europeias caindo, né, depois da divulgação desses dados. O índice Eurostoxx caindo 0,59%, a bolsa da França, CAC na França caindo 0,49%, FTSE no Reino Unido caindo 0,39% e DAX na Alemanha recuando 0,66%, as bolsas operando majoritariamente em queda. E vamos para a Ásia, o PMI do setor industrial na China foi divulgado hoje, veio um pouco acima do esperado pelos analistas. As bolsas asiáticas operaram mistas nessa quarta-feira. Xangai na China fechou em alta de 0,5%. O índice Nikkei ficou praticamente ali no 0 a 0, caindo 0,07%. E o índice Hang em Hong Kong caiu 0,57%. E o Marcos Saravalli volta aqui no nosso BMC Pre-Market, trazendo o gráfico de hoje, as projeções do crescimento lá nos Estados Unidos. Conta pra gente essas projeções aí, Marcos Saravalli. Aqui no nosso gráfico do dia, a gente tem as projeções, expectativas de crescimento econômico americano, projetada nas projeções do JP Morgan. Tá? A gente tem uma leitura desse gráfico, mostrando que a gente deve ter vários trimestres consecutivos de expansão econômica nos Estados Unidos, tá? Essa é a notícia positiva, tá? A notícia negativa, lógico que em algum momento os Estados Unidos também deve começar a apresentar taxas menores de crescimento, né? Uma certa desaceleração, não na economia, mas desaceleração do ritmo de crescimento. Isso é natural. Então, alguns economistas, acho que a grande notícia positiva, alguns economistas esperam que esse PIB desse ano, né, o crescimento econômico desse ano, seja talvez o melhor desempenho desde 1984, né, essa recuperação muito forte, né, ainda vendo espaço para possíveis revisões e expectativas de crescimento para os próximos anos, ainda tem espaço para crescer a economia americana, tá bom? Então a gente precisa acompanhar, muito importante, como eu falei, os dados de emprego nessa sexta-feira são bastante importantes aí para entender um pouco também o ritmo de criação de empregos por lá, tá bom? Então tenham a todos um ótimo dia e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Só para a gente deixar bem destacado aqui os dados da PNAD contínua que foram divulgados agora há pouco pelo IBGE, tá? A taxa de desemprego no país foi de 14,7% no trimestre fechado em abril, 0,4 ponto percentual acima do trimestre encerrado em janeiro, que ficou em 14,3%. Com isso, o número de desempregados variou 3,4%, com mais 489 mil pessoas desocupadas. Segundo a PNAD contínua, são 14,8 milhões de pessoas buscando um trabalho no país, tá bom? Então essa foi a informação trazida aqui
pelo IBGE na PNAD contínua dessa quarta-feira. Então vamos aos destaques corporativos de hoje. A CSN acaba de assinar a compra da Elizabeth Cimentos, uma produtora paraibana do produto. A transação foi de cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais e a Elizabeth pertence ao fundo americano Farallon. O Magazine Luiza também pretende abrir mais de 50 lojas no Rio de Janeiro nas próximas semanas. 23 dessas novas unidades devem ser abertas apenas na semana que vem. O movimento marca a entrada da rede varejista no estado do Rio de Janeiro. E a JHSF concluiu a venda de 30% dos CJ Shops para o fundo XP Malls. O CJ Shops está localizado no bairro dos Jardins, aqui em São Paulo, e conta com aproximadamente 6 mil metros quadrados de área bruta locável, divididos aí em 68 lojas. E a CCR assinou o acordo preliminar entre as subsidiárias e o governo do estado de São Paulo. Esse acordo preliminar de repactuação das concessões prevê o pagamento de 1,2 bilhão de reais ao estado. São 252 milhões de reais pela Autoban, 263 milhões pela SP Vias e outros 585 milhões pela Via Oeste. Quero então agora dar uma passadinha no nosso chat, dar uma olhada quem está nos acompanhando nessa quarta-feira. Vamos dar uma olhada aqui? Guilherme Nascimento está aqui no nosso portal, desejando bom dia a todos. Alex Passamani, por aqui também, Peter Santana, o Alexandre Seiber por aqui, o Sandro Figueiredo, muita gente aqui no nosso portal e eu desejo um ótimo dia, ótimos negócios a todos vocês que estão nos acompanhando. Também temos aqui no nosso YouTube muitas pessoas nos acompanhando, o Anderson Economista, a Karen Kaxur desejando bom dia a todos, para mim também, o Elcio Santos, o Rômulo Santos também por aqui, o Diego Paganini, todos os dias aqui com a gente, desejando o seu bom dia. O Sandro Figueiredo está no nosso portal, está no nosso YouTube. O Rômulo Santos falou que em São Paulo já trombou com a Branca de Neve, também com o Olaf. Rômulo, eu compartilho aqui do seu frio, viu? Eu compartilho aqui do seu frio, porque quando eu cheguei aqui para trabalhar hoje, estava algo em torno de 4 a 6 graus, para te falar a verdade, muito gelado. E o Rui das Neves desejando seu bom dia aqui para todo mundo, o Rui das Neves chegando cedo, como sempre, e logo, logo o Rui das Neves também estará aqui, batendo um papo com a Paula Moraes e com o Marcos Saravalli no BMC News. Muito bacana, hein, Rui? Bem-vindo nessa sua participação aqui como convidado na BMC News. Bom, já deixei o meu bom dia para todo mundo, já dei o meu alô para todo mundo e agora eu quero chamar o Guga Almeida, desejar o meu bom dia para o Guga. Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso BMC Pre-Market. Ótimo dia, Guga. Bom dia Felipe, bom dia pessoal. Guga, hoje, último dia do mês, último dia do trimestre, do semestre, o mercado acaba oscilando, vendo oscilação quando existe essa conjunção de fatores aí. Como que você vê essa questão aí? Na verdade, termina metade do ano, né? E o mercado ele conversa muito sobre aceleração da retomada da economia mais forte no segundo semestre de 2021. Então, acho que tem uma expectativa muito grande pelos resultados desse segundo semestre, tá, Felipe? O pessoal teve uma surpresa positiva, eu acredito que dentro do ciclo do mercado como um todo, nós estamos naquela fase de alívio, né, entrando para um otimismo, e acaba que o otimismo joga as expectativas lá para cima. Então, o mercado vai, né, exigir bastante dos resultados, tá? Principalmente porque tem toda essa questão da inflação, e aí o resultado vindo muito forte, né, absorve todo esse medo que se tem em função de inflação, que se imagina que é uma inflação passageira. Eu estava escutando agora há pouco, a gente voltando você estava comentando aqui sobre a questão da crise hídrica e querendo ou não vai ter reajuste da tarifa de energia elétrica, querendo ou não, tá? Se a gente parar para observar, em tese, né, é algo pontual, né? Não é algo que vem e ficaria, né, para sempre. Então, vai ser bem importante, né? Terminou esse primeiro semestre, dever cumprido, né? Resultados da economia melhor do que, em vários pontos, né, melhor do que o esperado, e agora o segundo semestre, pode ter certeza, o mercado vai exigir
números bem mais impactantes. Ô Guga, vamos dar uma olhadinha nas suas projeções para a Bolsa hoje? E a minha questão também, quando eu perguntei das oscilações, tem bastante troca de carteira, tem rotação de carteira nesses momentos, né, de fim de mês, fim de trimestre. Também isso pode trazer alguma volatilidade, alguma oscilação para a Bolsa hoje? Entendi a pergunta. Tá, agora contextualizou aqui a pergunta para mim. Na verdade, eu acredito que hoje não, tá? Mas a partir de amanhã sim. Porque hoje seria o último dia, então, por ser o último dia, fecha as cotas como um todo. Então, ninguém vai querer uma correção mais acentuada do mercado no último dia, porque diminuiria a sua performance, tá? Então, eu acredito que hoje é mais calmo em relação a isso, mas a partir de amanhã começa, sim, um reajuste em todas as posições, em todas as carteiras. O que eu estou esperando para a Bolsa, né? A minha expectativa continua sendo a mesma, Felipe. Tá? Uma correção, eu acredito que poderíamos vir, né, para o Ibovespa até a região dos 124 mil pontos. Tá? Esse é o meu vamos assim dizer, né, o meu número que eu estou esperando. Eu ontem até para o meu grupo de assinantes, eu mandei essa minha análise aqui, tá? Onde eu pego o último movimento que de fato nós tivemos direcional do mercado, que foi este movimento aqui, ó, que aconteceu entre os dias... Aqui me dá o horário, né? Mas aqui entre os dias, só para saber direitinho aqui, entre o dia 21 de maio e o dia 7 de junho, tá? Então, pegando essa movimentação de alta, eu tive aqui a primeira etapa de correção, corrigindo 25% do movimento. O mercado ele tenta continuar a movimentação de alta, tá? Então a gente teve aqui esse período que foi bem intenso aqui do mercado, tá? Que tentou continuar a movimentação de alta, e aí o mercado ele veio corrigir aqui em duas etapas, aonde foi até 50% do movimento. Tá? Então, se tu falasse assim, Guga, em função do o fechamento do semestre e tudo mais, reajuste de posições, tudo isso que tu está pensando e trazendo aqui para o público, tá? Eu acredito sim que a gente poderia estar numa região, né, de alta, começar um movimento de alta e quem sabe o mercado ir buscar a região de 136 mil pontos. Tá? Isso eu trouxe hoje para quem assina o Guga, quem acompanha o Guga, né? Eu trouxe essa informação para eles. Meu pior cenário, tá? Meu pior cenário é continuar a movimentação de baixa e a gente poder ver o preço vir para o segundo nível, para a segunda derivada, né? Então, meu ponto intermediário aqui foi 25%, volta mercado a 50% e a sequência seria vir aqui para 70,7%. Quando eu saio, tiro o zoom, né, e olho para trás, ó, essa região é muito alinhada com o topo que se teve ali no início do ano, tá? Então, o meu cenário para o Ibovespa é exatamente esse aqui, tá? Acredito na continuidade do movimento, acredito que essa continuidade do movimento de alta, né, ela pode estar tendo início por agora, certo? Então, vale a pena, sim, acompanhar aqueles ativos que já sofreram correção para, quem sabe, se posicionar. Já para o movimento do dia de hoje, intradiário, tá? Minhas expectativas estão dentro desse contexto aqui. Abre um pouco mais o mercado, tá? A gente teve nos últimos dias, o mercado ele ficou mais esmagado, mais pressionado, tá? Eu já vejo que o movimento tende a ser mais amplo. Minha expectativa para cima é 129 mil a 129.500 pontos. Minha expectativa para baixo seria ficar aqui na região de 126.800, 126.900, podendo, né, caso surja alguma notícia, né, um pouco mais impactante, vir buscar os 126.300. Legal, Guga. Obrigado aí pela sua visão aí para o dia de hoje. Queria repercutir também contigo algumas empresas, né, que estão aí no radar, que foram destaques do corporativo. A gente pode falar um pouquinho sobre CSN, né? Anunciou agora há pouco a aquisição da Elizabeth Cimentos, né? Aí eu queria ver contigo, você poderia dar uma olhadinha em CSN. Não sei exatamente se vai impactar, se pode impactar na CSN ou mais na CSN Mineração, ou se mais para frente na CSN Cimentos, que tem perspectiva de entrar na bolsa aí. Mas se a gente puder dar uma olhadinha nessa empresa aí,
por favor, no gráfico? Vamos lá. Olhando aqui CSN, tá? O que aconteceu aqui com o CSN, tá? A gente, aqui no dia, para ser bem específico aqui na data, no dia 17 de junho, tá? A CSN para mim terminou o processo de correção que ela estava trabalhando, certo? O processo de correção esse que iniciou, que durou 28 dias, tá? Ele iniciou ali no dia 10 de maio, tá? Então teve uma duração aqui de 28 dias de correção, 28 pregões de correção, também em 2 etapas, tá? Primeiro veio até a região de 38,2, primeira etapa de queda foi aqui, vou marcar aqui para vocês, primeira etapa de queda, o mercado melhora e tem a segunda etapa de queda, tá? Onde o final acelerou bastante o preço, tá? Então, para mim, Felipe, CSN tem espaço para voltar a tendência de alta, que ela já vem numa tendência de alta já há um bom tempo, certo? E voltar essa tendência de alta e ir buscar até a região de R$60. Tá? Então, o meu olhar para agora, né, e também é um dos porquê que eu estou acreditando que a gente pode retomar a movimentação de alta, lembrando que já tem analistas que estão com expectativa de que a Bolsa possa chegar a 150 mil pontos, outros já estão fazendo suas projeções para 200 mil pontos, tá? Então, a minha projeção é 145 e depois 180. Tá? Então, CSN eu consigo enxergar que tem espaço para novamente retomar o movimento de alta. Tá? Então, eu gosto desse momento eu acredito que tem uma relação de risco-retorno aqui bem interessante para se posicionar em CSN. Legal. Ô Guga, vamos para o próximo. Eu queria falar contigo de Petrobras, porque amanhã vai ter a reunião da OPEP, né, para definir ali produção de barril de petróleo. Também a gente viu aí o sindicato dos caminhoneiros, né, o líder dos caminhoneiros, se reunindo com o presidente Joaquim Silva Luna. Enfim, todo esse contexto aí pode ter algum tipo de movimentação na empresa? O que você está vendo aí para a Petrobras? Com certeza, Felipe. O que eu estou enxergando para a Petrobras, tá? Acho que é importante a gente olhar primeiro o ciclo que ela teve de baixa. Tá? Nosso ciclo de baixa, que foi junto com a troca... Eu acho que o pessoal não compartilhou minha tela. Se o pessoal puder compartilhar a tela. Obrigado. A primeira movimentação que nós tivemos aqui, tá, que eu estava enxergando, ó, nós tivemos a primeira correção aqui em 25%, e aí com o evento, tá, a gente veio aqui para Petrobras, para a região de 70,7. Tá, fazendo todo o ciclo completo aqui em Petrobras. Tá? Quando nós tivemos esse evento, eu até fiz, no mesmo dia, né, desse gap aqui de baixa, tivemos essa queda de 20% em Petrobras, né, e aí acaba que todo mundo fica focado, né, para coisa ruim e não olha a oportunidade que se tinha depois de alta em Petrobras. Tá? Então, a importância de tu aprender a interpretar, sim, a notícia, né, mas a notícia que fez com que tivesse uma reprecificação, e aí dentro daquele novo cenário tu conseguir enxergar para onde o mercado pode de fato, né, destravar valor, destravar preço, para que a gente possa surfar as oportunidades. Pois bem, quando a gente olha para a Petrobras, quando a gente olha para essa movimentação, o que nós tivemos? Né? Tivemos essa perna de baixa, o mercado ele reage muito rápido aqui na Petrobras, certo? Reage aqui 17% em 5 dias, retoma a tendência, mas sem, né, continuar no movimento direcional. Então, rapidamente ela já inverte e ela já mostra, olha, né, houve um exagero aqui no comportamento desse preço no curto prazo. Depois que isso aconteceu, certo? Petrobras entra em um processo para poder subir. Tá? E aí, essa alta que nós tivemos em relação à baixa, ela foi uma alta de 50% do movimento. Tá? Então, nota que tivemos essa movimentação de queda, tá? E aí a alta que nós tivemos, ela corrigiu 50% da movimentação de queda. Ok? Quando isso aconteceu, tá? Ela me cria os meus potenciais cenários. Então, se aqui foi 50%, o primeiro nível que eu vou olhar vai ser 70,7. 70,7 foi exatamente onde ela acelerou o movimento e lateralizou. Depois, a região que eu vou olhar é 88,6, né, que é a segunda derivada, e depois 1,68. O que acontece? A gente já está acima de 88,6. Tá? Então, eu acredito que Petrobras,
Felipe, está bem aqui no momento para poder acelerar a movimentação de alta. Tá? E aí eu acredito que tem espaço para ir para 37,50. Certo? E o meu pior cenário, caso venha alguma coisa negativa, lembrando que nós estamos aqui a 28,60, seria voltar para 26,80. Tá? Então, olha que interessante, né? O tamanho da amplitude do movimento de baixa versus o movimento potencial de alta em Petrobras. Tá? Então, eu estou mais animado, né? Eu sou um otimista com o dedo no gatilho, eu gosto de dizer, para que Petrobras possa ir buscar essa região de 37,50. Tá bom? Maravilha. Ô Guga, tava dando uma olhada no nosso chat aqui, tem bastante comentário aqui bacana, o Newton falando bom dia a todos para mim, para o mestre Guga, bons negócios, e o Rômulo tá perguntando se você podia dar uma olhada em BID. Eu sei que eu tinha falado para você umas empresas aqui que a gente podia dar uma olhada, mas como a gente tem uma pergunta no chat, você pode dar uma olhadinha em Banco Inter para a gente dar uma olhada aqui? Ele pergunta, tem sinal de entrada em BID? Ele pergunta em Local Web News também, mas vamos fazer só BID por causa do tempo? E aí a gente pelo menos responde aqui o nosso telespectador. Tá, legal. É a famosa Santa Inquisição, joguem o Guga na fogueira. Mas o Guga sabe fazer ao vivo, né? Eu adoro fazer ao vivo. Eu brinco que é a Santa Inquisição, jogar o Guga na fogueira, porque na verdade não era algo que estaria planejado, né? Mas eu acho que a análise ela não tem que ser planejada, né? As coisas elas têm que... Tu vai tirando as informações e se não tiver claro, simplesmente fala, cara, não sei, tem que esperar um pouco mais o mercado se desenvolver. Mas não é o caso, né? Eu acho que a geometria comportamental é uma ferramenta que permite com que tu interprete muito bem os potenciais movimentos do mercado. Acho que o case do Banco Inter, né, é um case interessante porque quando tu olha para trás, e eu que sou um cara que escuto muita gente de mercado, anoto o que os analistas falam, as pessoas elas não conseguiam entender muito bem, né, sobre a questão do Banco Inter. Muitos analistas fundamentalistas falam que tá caro, de repente fala que tá barato, né? Aí ninguém quer ficar fora da tendência, né? A questão é que, é uma plataforma que tem a possibilidade, que tem opcionalidade, né? O que é a opcionalidade, né? Tem a possibilidade de, no momento que tu tem lá muitas pessoas dentro do teu ecossistema, tu pode destravar muito valor com outros serviços desde que tu implemente eles de uma forma muito boa, muito eficiente, né? Não dá para simplesmente só olhar os balanços, os números, porque tu não vai conseguir interpretar, não vai conseguir aceitar numa boa, surfar os movimentos e os potenciais movimentos que tem em Banco Inter. Tá? O que acontece? Né? A gente sofreu ali de 2019 até, né, o início de 2020, que acelerou com o Covid Crash, né? A gente teve aqui toda a correção de Banco Inter. E esse movimento de baixa, ele serve como o nosso referencial para desenhar a tese de alta. Tá? Meu primeiro objetivo de alta, né, num processo de expansão, ele era para chegar aqui na região de R$ 56, R$ 56,20. Tá? Supera, tá? Porque aqui em 56, nota que Banco Inter ele balançou, né? O que é o balançou? Você tem aqui uma determinada tendência, um determinado comportamento do preço ao longo do tempo, e aí quando chega nesses objetivos, o mercado ele começa a ficar mais volátil, né? Ele perde aquela essência direcional e ele fica num período ali lateralizado. E não foi correções pequenas, né? Quando tu olha aqui, tu faz a medição, ó, você teve correções aqui de torno de 16%, e aqui tu teve correção de 20%. Então, não é algo pequeno, é algo que mexe no bolso do investidor. O que acontece depois? O Banco Inter acelera novamente. E aí, eu acredito que esse rally que está acontecendo agora é para chegar em 92,40, certo? E eu tenho, assim, boto minha mão no fogo, mas eu acredito que vai surgir novas evidências, essas coisas não estão mapeadas ainda, que vão justificar Banco Inter ir mais para cima ainda. Tá? Eu acho que uma sequência aqui do processo poderia jogar lá para casa dos R$200, que seria um mercado entrando em euforia. Né? A gente não pode esquecer, a minha leitura, pelo menos para o momento, é que a gente está numa fase do ciclo do mercado de alívio. Tá? Ou seja, a gente saiu de uma fase de esperança, está numa fase de alívio. Ou seja, puxa, as coisas estão dando certo, as expectativas
para as atividades, as expectativas para os números da economia agora para o segundo semestre são positivas. Ou seja, a expectativa do mercado é positiva. Mesmo que daqui a pouco a gente tenha alguma sensação, em função das notícias de curto prazo, de que não. Né? Mas, pô, tu olha para o mercado, o que o mercado está falando? Poxa, ele estava ele estava mais pessimista, né? Ele estava pessimista, tanto que errou as projeções no primeiro semestre, errou para baixo, e agora ele está otimista, certo? Ele está otimista. Então a gente está entrando nesse entusiasmo para o otimismo. Eu acho que o mercado, né, dentro desse ciclo, ele tende a entrar numa fase que vai ficar exagerada, né, e que vai gerar ali sim um espaço para uma correção mais intensa. Eu acho que o Banco Inter está trabalhando para cá, né, caminhando para vir para esses 92 e 92,80, certo? Existe um cenário negativo? Existe, tá? Eu consigo já enxergar um cenário negativo por aqui. O cenário negativo seria retornar aqui, ó, para a região de R$45. Tá? Vamos imaginar que a nossa bolsa, por estar em 130, não consegue melhorar, ela vem para 124 e continua caindo. Existe essa possibilidade? Claro que existe. Nós vamos mudar agora o semestre, né? As carteiras o pessoal pode buscar um pouquinho de proteção, ficar 1 mês, 2 meses, querendo ou não, um pouco mais reativo em relação ao mercado, né? E sofrer uma correção. Beleza, pode, mas o cenário de ir buscar os 92 não se desfaz, tá? O que eu fiz aqui para poder projetar esse pior cenário? Eu fiz aqui uma leitura, ó, da projeção do primeiro movimento de baixa que eu tive. Opa, desculpa, não é no 45 não, tá? Ainda bem que eu fiz de novo, é 52, tá? Desculpa, ainda bem que eu fiz de novo. É 52. Eu peguei essa primeira projeção aqui e refiz aqui no lado, então... R$52,70, R$53 seria o pior cenário aqui para Banco Inter, tá bom? Tá certo então, Guga, maravilha. Muito obrigado pelas suas análises aí, inclusive o Rômulo até falou, muito obrigado pela análise aí, as expectativas são melhores que em 2020, já agradecendo aí a sua análise e também agradeço, viu, Guga, você está aqui com a gente mais um dia. Um bom dia para você, bom finzinho de mês aí para você, viu, Guga? Um abraço e até amanhã. Obrigado, pessoal. Um abraço, bom dia e bons negócios. Bons negócios. Valeu, Guga. Amanhã você volta no Pre-Market a partir das 9 horas da manhã. Eu também vou ficando por aqui agradecendo todo mundo que está aqui conosco, todo mundo nos acompanhando no nosso portal bmcnews.com.br, também todo mundo que está nos acompanhando no nosso canal do YouTube. Lembrando, se você está nos vendo aí e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Nossa meta aí é chegar nos 20 mil inscritos. Vamos ver se a gente consegue. E aproveita, já deixa o seu like aqui, já deixa o seu comentário para Paula Moraes, que está chegando agora com o BMC News. Eu volto amanhã no BMC Pre-Market a partir das 9 horas da manhã e daqui a pouquinho ao 12h30 no BMC Market com o Daniel Morales. Forte abraço a todos, ótimos negócios, ótima quarta. Tchau, tchau.